Bem, pessoal, agora estamos na parte 2, né, de matemática. Quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos utilizar o livro e o caderno de matemática, ok? E a unidade 4, perímetro e área. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a unidade de comprimento, né? Para medir tamanhos de objetos, a distância de um lugar a outro, para medir o tamanho de uma pessoa, a distância de uma cidade a outra, diversas outras situações. Utilizamos a medida de comprimento. Uma situação que ele traz no livro de você é: e o que é medir, né? Medir é determinar ou estimar a quantidade numérica utilizando uma unidade de medida como padrão, ou seja, quantas vezes a unidade de medida cabe no que está sendo medido. O livro de vocês traz uma situação assim: Roberto quer medir a largura do quintal de sua casa. Para isso, ele utilizou seus passos como medida. Ele descobriu que a largura do seu quintal tem medida de 14 passos. Ao medir a largura do quintal em passos, Roberto usou uma unidade de medida não padronizada. O que é uma unidade de medida não padronizada? É aquela que não tem um tamanho fixo, ou seja, ela pode variar o tamanho do pé, o tamanho do passo, o tamanho dos dedos. Porque, um exemplo, se deu 14 passos dele, uma pessoa maior poderia dar menos passos, poderia dar 10, 9, e uma pessoa menor poderia dar mais passos, 16, 18. Entendeu? Por isso que não é fixa, não tem um valor fixo, pode variar de pessoa para pessoa, do jeito que ele mediu. E o que é uma unidade de medida padronizada, né? Representa sempre o mesmo tamanho, independente do instrumento que esteja utilizando para medir. O centímetro, por exemplo, é uma unidade de medida padronizada. Se for utilizar uma régua, uma trena, uma fita métrica para medir um objeto, o centímetro sempre terá o mesmo tamanho. A medida de comprimento mais usada é o metro, também chamada unidade fundamental da medida de comprimento. Ela é usada em bastante casos, o metro. E existem medidas maiores que o metro, que são os múltiplos do metro, que é o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. As medidas padronizadas menores que o metro são os submúltiplos, que são eles: o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, nessa página aí, falei de uma forma mais resumida do que tem aí, mas eu quero que vocês leiam essa página e vamos para a próxima. Na próxima página, ele traz uma tabela que mostra as medidas de comprimento, múltiplos do metro e submúltiplos do metro, onde a unidade fundamental no meio está o metro. E quais são os múltiplos de um metro? O quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. E os submúltiplos, o decímetro, o centímetro e o milímetro. As medidas mais usadas são quilômetros, metros, centímetros e milímetros. Como essas medidas podem ser usadas? O quilômetro geralmente é usado para medir grande distância. Exemplo, a distância entre duas cidades, entre dois estados, entre um país e outro. O metro é usado para medir a altura das pessoas, prédios, árvores, comprimentos de terreno. E o centímetro é aquela que é mais usada em distâncias menores, como no caderno, em objetos menores, objetos domésticos, por exemplo. E o milímetro é usado para medir o comprimento da ponta de um lápis, o tamanho de uma formiga, em coisas ainda menores. E, continuando, ele diz assim: jogo rápido. Faça a correspondência das colunas. Então, vai ter uma coluna que ele coloca de A até G, e no outro lado tem os quadradinhos com as iniciais que representam cada um. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz metro. Então, a inicial que representa o metro é a que tiver M.
Então, a que tiver M, vocês botam a A. A letra B é decâmetro. Então, na letra B, decâmetro é DM. D-A-M. Onde tiver D-A-M, vocês botam B. Na letra C é milímetro. Milímetro é onde tiver MM. Onde tiver MM, vocês botam a letra C. Na letra D, hectômetro. Hectômetro, ele é usado DHM, desculpa. HM. Onde tiver HM, hectômetro, vocês botam a letra D. Na letra E, decímetro. Então, decímetro é DM. Na letra F, centímetro. Centímetro é CM. E na letra G, quilômetro, que é KM. Para responder esse jogo rápido, basta analisar as iniciais que está na tabela já da página 63 e faz bem rápido esse quadro. Eu já dei a resposta assim, fui respondendo com vocês, aí se tornou bem mais fácil. E no segundo quesito ele diz o seguinte: escreva por extenso como se lê as medidas indicadas em cada item. Na letra A tem 105 decímetros, então vocês vão escrever por extenso, 105 decímetros. Na letra B, 808 quilômetros, então vocês escrevem 808 quilômetros. Na letra C, 132 centímetros, então vocês copiam lá na letra C, 132 centímetros. Na letra D, 43 hectômetros, então vocês copiam lá, 43 hectômetros. Na letra E, 942 milímetros. Então, vocês façam isso. E na letra F, 209 decâmetros. E por último, na letra G, 2.500 metros. Só é analisar as siglas pela tabela e copiar o nome. Os números vocês já sabem. E observe, DM é o quê? Entendeu? DM, decímetro, CM, centímetro, DAM, decâmetro, HM, hectômetro, KM, quilômetro, M, metro. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, pessoal, na letra C, no terceiro, desculpa, ele diz assim: indique a unidade de medida mais adequada para medir a altura de um prédio, metros, o comprimento de um bebê, centímetros, a extensão de um rio, quilômetro, o comprimento de um campo de futebol, metro, uma ponta de lápis, milímetro, o comprimento de um micro-ondas, centímetro, a altura de uma mulher adulta, metro, a espessura de um fio, milímetro, e a distância entre duas cidades distantes. Pode ser quilômetros, mas se a gente estiver falando de duas cidades em um mapa, pode ser centímetros. Depois ele diz assim, no quarto: escreva as medidas a seguir em metro. 80 hm, que no caso a gente já aprendeu que hm é hectômetro. 80 hm equivale a quantos metros? 8.000 metros. 56 quilômetros equivale a quantos metros? 56.000 metros. 90.000 milímetros equivale a 90 metros. 138 decâmetro equivale 138 decâmetro equivale a 1.380 metros. 800 centímetros equivale a 8 metros. E 17.000 decímetro equivale a 1.700 metros. Instrumentos de medidas de comprimento. Os instrumentos de medidas de comprimentos mais utilizados no dia a dia indicam as medidas em metros, centímetro e milímetros. Alguns dos instrumentos usados são a régua, a fita métrica e a trena, e o metro articulado, como vocês podem analisar aqui, ok? Então ele diz o seguinte: a régua.
A régua é utilizada para medir pequenos comprimentos. A fita métrica é bastante utilizada por costureiros para medir tecidos e partes do corpo, quadril, cintura, comprimento de braços e de pernas, e etc. A trena e o metro articulado geralmente são usados na construção civil. Na escola, um instrumento de medida bastante utilizado é a régua. Nela estão representadas as unidades de medida em centímetro e milímetro. Veja, na régua de vocês ela pode estar representada em milímetro e em centímetro. Note que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, pois 1 centímetro cabe 10 partes do milímetro. O comprimento desse lápis o comprimento do lápis que traz na página 65 o comprimento do lápis é de 13 centímetros. E ele também traz outra situação, um prego. O comprimento do prego é 2 centímetros e 3 milímetros. Então, pessoal, tem um desafio. Leonardo media 42 centímetros ao nascer. Hoje, com 10 anos de idade, ele mede 1 metro e 34 centímetros. Quantos milímetros Leonardo cresceu? Para fazer operações com medidas, precisamos colocar todos na mesma unidade de medida. Um exemplo, porque aí tem centímetros e depois tem metros e centímetros. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar tudo em centímetros. Então, vai ficar 134 centímetros menos 42 centímetros, que vai ser igual a 92 centímetros. Agora, ele pergunta em quantos milímetros? 92 centímetros é igual a 920 milímetros. Então, Leonardo cresceu 920 milímetros. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro a vocês. Então, vai uma atividade no caderno para vocês fazerem. Vocês podem olhar ela lá no portal, que ela vai estar lá, certo? E o que trabalhamos hoje, a atividade que vai para casa é do caderno de matemática. Ok? Tentem responder essas que eu fiz a resposta. Vocês pausam o vídeo e vão respondendo. Um grande abraço e até mais.